Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, saudações de paz para todos vocês. Desejo uma semana, um começo de semana de paz, de saúde para todos vocês e todos os vossos familiares. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual aqui de João Pessoa, Paraíba. Agradeço ao Pai dos Espíritos pelos novos inscritos, sintam-se todos abraçados a fazerem parte desta família. Também de antemão, desculpe, também de antemão eu quero convidar aqueles ainda que não se inscreveram, que venham participar de forma direta, se inscrevendo no canal, deixando seus comentários, com respeito, deixando o seu like, compartilhando os conteúdos postados na plataforma do YouTube, e juntos continuaremos a reinar em vida em perfeita vitória. Meus irmãos, eu quero trazer uma pequena reflexão que tem como tema: acaso seria Cristo ministro do pecado? Acaso seria Cristo ministro do pecado? Porque se alguém ensina hoje que alguém tem que fazer para ser salvo, para ser justificado, se alguém usa a lei de Moisés para ser aceito por Deus, pelo Criador, pelo Pai dos Espíritos, então essas pessoas estão transgredindo a lei de Deus, que é a lei do amor, a lei da fé. Então, olha o que o apóstolo Paulo aqui escrevendo aqui para os irmãos da Galácia. Olha o que Paulo diz, capítulo 2, versículo de número 17. Mas se procurando, porém, se enquanto procuramos ser justificados por Cristo, nós mesmos também fomos achados pecadores. Por acaso seria Cristo ministro do pecado? De forma alguma. Então, meus irmãos, o contexto desse texto, o apóstolo Paulo estava mostrando, através da carta, uma experiência que ele teve com Pedro, quando ele chamou Pedro na responsa e falou que a justificação não seria pelas obras da lei, mas sim pela fé de Cristo. Então Paulo critica, e rejeita a doutrina de obedecer à lei. E Paulo defende apenas a fé de Cristo. Paulo queria passar isso para os irmãos da Galácia. E ele lembra de uma experiência que ele teve com Pedro, quando chamou Pedro a atenção. Então, Paulo declara que tanto ele, o próprio Paulo mesmo, como Pedro, tanto judeus como gentios estavam justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Era o que Paulo estava querendo passar aqui para aqueles irmãos da Galácia, porque falsos mestres haviam penetrado nessa comunidade, querendo deturpar aquilo que Paulo havia, meus irmãos, plantado ali, a semente do evangelho da graça, a semente das boas novas, porque o evangelho era boas novas, boas notícias, entendeu? Então, os judeus consideravam os gentios incircuncisos, e que eles teriam, os gentios teriam que obedecer à lei, inclusive a circuncisão que fazia parte da lei de Moisés. E Paulo, ele repreende, ele escrevendo aos irmãos da Galácia, ele fala de uma experiência que ele teve com Pedro, quando ele repreende Pedro. E isso Paulo estava querendo mostrar para aqueles irmãos da Galácia
que eles não precisavam fazer mais nada para ser justificado, eles já estavam justificados também por Cristo. Veja, olha o que Paulo diz aqui, porque se procurando, veja, olha o que ele vai dizer aqui, ó. Porém, se enquanto procuramos ser justificado por Cristo, nós mesmos também fomos achados pecadores. Por acaso seria Cristo o ministro do pecado? De forma alguma. Paulo estava escrevendo aqui depois da cruz. Então Paulo disse, não, vocês não precisam procurar mais ser justificado. Vocês não precisam mais circuncidar. Vocês não precisam fazer práticas das obras da lei, que era a sombra. Vocês já estão justificados. Oh, glória. Imagine nós, meus irmãos. Aí Paulo diz, por acaso Cristo é ministro do pecado? Aí diz, o texto em si já diz, claro que não. Mas dentro desses lugares nós vemos nossos irmãozinhos, sem conhecimento nenhum, praticando, né, fazendo algo para se justificar, para serem aceitos por Deus, para serem salvos. Então, dentro desses lugares, os líderes religiosos, nada contra, eles ensinam o quê? Pecado. Eles transgridem a lei de Deus, que é a lei do amor, a lei do espírito de vida, que havia livrado aqueles que viveram antes da cruz da lei do pecado e da morte. A lei do espírito de vida. Então, quando alguém ensina que os irmãos têm que fazer algo, eles estão transgredindo a lei de Deus, que é a lei do amor. Estão anulando a graça de Deus. É lamentável a gente ver nossos irmãos aí sendo enganados, né? A gente fica olhando assim, o quanto a gente também foi enganado, né? E uns mais do que outros ainda, né? Mais do que outros. Então, meus irmãos, Paulo estava tentando abrir os olhos daqueles irmãos ali da Galácia, que não era pelas obras da lei, eles não precisavam procurar fazer mais nada, eles já estavam justificados pela fé de Cristo, era só crer, entendeu? Então, é muito claro isso aqui. Imagine em nossos dias hoje, se Paulo há 2000 anos atrás já falava isso, escrevendo ali aos irmãos da Galácia, imagine nós, meu irmão, que nascemos depois de tudo consumado, depois de tudo está feito. Então, o que Paulo estava querendo dizer aqui, em outras palavras, que nada do que eles fizessem da obra da lei iria apresentar o homem justificado diante do Pai. Nenhum ritual religioso, nenhum ritual judaico, porque a justificação, a liberdade era por Cristo. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Veja o que Paulo diz na mesma carta. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firme e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Qual era o jugo de escravidão aqui? A lei de Moisés. As práticas cerimoniais. Então, meus irmãos, como isso aqui é claro, aí Paulo diz, se nós procurarmos ser justificados, porém, se enquanto procuramos ser justificados por Cristo, nós mesmos também fomos achados pecadores. Por acaso seria Cristo o ministro do pecado? De forma alguma. Paulo estava dizendo, em outras palavras, vocês não precisam procurar fazer mais nada para ser justificado. Vocês já são justificados. Vocês já foram aceitos. Vocês já estão perfeitos, completos nele, por Cristo. Porque tudo é dele, por ele e para ele. Oh, glória! Então, se alguém procurasse ser justificado pelas obras da lei, então a morte de Cristo teria sido em vão. Então Paulo diz, estamos mortos para a lei, tanto judeus como gentios, estavam no mesmo pacote pela fé de Cristo. Os judeus estavam mortos para a lei. Aqueles judeus que abraçaram ali o evangelho anunciado por Paulo, porque judeus também digamos assim, Paulo também
ganhou muitos judeus ali se converteu com a pregação de Paulo. Ganhar judeus, o que eu falei aqui, ganhar judeus era o entendimento deles, eles deixarem de viver a lei de Moisés e agora viver pela fé de Cristo. Entendeu? Através da palavra. Ganhar aqui não é como o sistema religioso de, eu ganhei tantas almas para Jesus. Não, não é isso, eu não estou falando disso aqui, meus irmãos. É o entendimento aberto, porque Cristo já tinha feito tudo. Paulo apenas estava levando só a palavra para que eles entendessem e compreendessem, para que a salvação de mente chegasse até eles, assim como havia chegado em Paulo. Então, tanto os gentios como os judeus estavam agora em Cristo. Então, os líderes religiosos nos dias de hoje, nada contra, né, com suas doutrinas, fazem sacrifícios pelos pecados, entendeu? E assim estavam os judeus ali, naquela época, depois da cruz. Veja, Hebreus capítulo 10, Hebreus 10, versículo 1 diz assim: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não é imagem real das coisas, nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecado. Entretanto, nestes sacrifícios, faz-se recordação de pecado todos os anos. É o que os nossos irmãos do sistema fazem. Vivem debaixo de sacrifícios da lei de Moisés, transgredindo a lei de Deus, que é a lei do amor, a graça e a verdade que estava em Cristo e foi manifestada na cruz. E que teve a sua plenitude ali no ano 70, na segunda vinda de Cristo. Então, meus irmãos, era isso que Paulo estava tentando passar para aqueles irmãos. Que eles não precisavam procurar mais nada para ser justificado por Cristo. Eles não precisavam fazer mais nada. Eles já estavam justificados pelo sacrifício de Cristo. Entendeu? Então, quando um líder religioso ministra essas coisas que tem que fazer sacrifício para ser salvo, porque pode perder a salvação, para ser justificado, para ser aceito por Deus, eles estão sendo ministros do pecado, estão anunciando o pecado. É como se Cristo não fez nada na cruz, aí anula a graça de Deus. Então o pecado era a transgressão da lei. Ou seja, quando alguém anuncia que está em pecado, está o quê? Transgredindo a lei da fé, a lei de Deus, a lei do amor. Então não precisamos buscar fazer mais nada. Já nascemos justificados, completos, perfeitos pela fé de Cristo. Pela lei de Deus, a lei do amor, a lei do Espírito de vida. Eu quero terminar com Romanos capítulo 8. Quero ler só um versículo aqui. Romanos 8, versículo 2. Quero ler só o versículo 2. Olha o versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida, glória, em Cristo Jesus, essa lei estava em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte. Glória. E nós já nascemos livres da lei, do pecado e da morte. Não existe mais transgressão em Adão para a gente viver em culpa. Não existe mais a lei de Moisés para os judeus viver culpado, porque eles transgrediam a lei. Então já estamos perfeitos por Cristo, pela fé de Cristo na cruz, no madeiro ou na cruz do Calvário, como você bem quiser dizer. Amém? Graça e paz, graça eterna. Saudações de paz e até a próxima quarta-feira, se o Pai dos Espíritos assim nos permitir. Por acaso Cristo é ministro do pecado? Claro que não, de forma alguma. Amém? Saudações de paz.